Meu nome é Clarissa. Tenho 33 anos e o dia em que entrei na minha própria casa e a encontrei transformada em uma zona de caos de creche sem supervisão foi o dia em que parei de tentar manter a paz na minha família. Eu tinha acabado de sair de um longo turno no centro médico de Charlotte, cansada, dolorida e desejando nada além de silêncio e um banho quente. Em vez disso, quando abri a porta da frente da minha casa de 2 andares, em um bairro residencial de Charlotte, na Carolina do Norte, fui atingida por uma parede de barulho tão alta que parecia que eu tinha entrado em um show para crianças pequenas movidas a açúcar e caos. Havia crianças, dezenas delas, correndo descontroladamente. Algumas pulavam no sofá que eu havia reformado havia 2 meses. Outras desenhavam nas paredes com o que pareciam ser marcadores permanentes. E um garoto particularmente ousado resolveu jogar um rolo inteiro de papel higiênico do corrimão do andar de cima como se fosse carnaval. O ar cheirava pizza, caixinhas de suco e cobertura de bolo derramada. Fiquei parada ali por um minuto inteiro, completamente congelada, me perguntando se estava tendo uma alucinação por causa do cansaço. Mas não. Aquilo era real, e estava acontecendo dentro da minha casa. Levei mais alguns segundos para entender a situação. No dia anterior, meu irmão mais velho, Derek, havia perguntado se poderia fazer uma pequena festa de aniversário para seus filhos gêmeos, Max e Mason, na minha casa. Eu disse que não. Fui clara, firme e até me ofereci para ajudá-lo a encontrar um local mais apropriado. Minha casa não era um centro comunitário. Mas Derek, sendo Derek, decidiu que a palavra não se aplicava a ele. E, aparentemente, na lógica distorcida dele, se eu não estivesse em casa para impedi-lo, então ele tinha permissão. Peguei o celular às pressas, já tremendo de raiva, e liguei para ele. Foi direto para a caixa postal. Verifiquei o quintal, a garagem e até meu quarto no andar de cima, esperando encontrar pelo menos um adulto supervisionando tudo. Nada. Apenas mais crianças, mais bagunça e uma taça de vinho vazia deixada na minha mesa de cabeceira como um tapa na cara. Foi então que percebi que aquelas crianças haviam sido deixadas completamente sozinhas. Sem pais. Sem babás. Sem qualquer adulto responsável por perto. Apenas um grupo de crianças, desde pequenos de colo até pré-adolescentes, sem ninguém cuidando delas, dentro de uma casa que nem sequer era delas. Senti o pânico subir pelo meu peito. E se uma delas tivesse se engasgado? E se alguém tivesse se machucado? E se alguma tivesse saído da casa enquanto eu ainda estava trabalhando e ninguém sequer percebesse? Eu nem sabia de quem eram aquelas crianças. Reconheci apenas os gêmeos de Derek. As outras eram um mistério. Amigos. Colegas de escola. Desconhecidos. Eu não fazia ideia. E isso foi suficiente para que eu parasse de hesitar. Liguei para o conselho tutelar naquele mesmo instante. Quando a equipe chegou, olhou ao redor da minha casa com expressões que passaram da postura profissional para um completo estado de incredulidade. Uma das assistentes sociais me disse, em voz baixa, que, em todos os seus 20 anos de trabalho, nunca havia visto algo parecido. Uma casa cheia de crianças sem um único adulto presente. Todas deixadas sem comida, sem supervisão e sem qualquer informação de contato para emergências. Ela comentou que aquilo parecia uma cena retirada de um estudo de caso usado para ensinar novos funcionários exatamente o que nunca fazer. Eles levaram a situação muito a sério. Muito a sério. As crianças foram retiradas da casa uma por uma, com calma, cuidado e respeito, enquanto eu permanecia na varanda sentindo como se tivesse acabado de sobreviver a um furacão. Meus vizinhos observavam do outro lado da rua, de olhos arregalados, celulares nas mãos, provavelmente imaginando se eu havia aberto uma creche ilegal ou entrado para alguma seita. Eu não me importava. Eu havia feito a única coisa que podia fazer: proteger aquelas crianças e garantir que estivessem seguras. O que Derek fez foi muito além da irresponsabilidade. Foi criminoso. Algumas horas se passaram até que ele finalmente retornasse minha ligação. Eu esperava pânico, arrependimento, ou pelo menos vergonha. Mas, em vez disso, encontrei fúria. Ele gritou, exigindo explicações, me acusando de traição e perguntando como eu podia fazer aquilo com ele. Disse que estava voltando quando recebeu a ligação do conselho tutelar e que agora tudo estava arruinado. Sua voz tremia de raiva. Não porque estivesse preocupado com os próprios filhos, mas porque seu plano havia dado errado. Escutei tudo em silêncio, apertando o celular com força enquanto meu coração batia acelerado. Então disse que aquele problema era dele. Ele havia ignorado minha recusa, invadido minha casa, deixado crianças desacompanhadas. E agora precisava enfrentar as consequências das próprias escolhas. Também falei que ele deveria agradecer por nenhuma daquelas crianças ter se machucado. Ele tentou discutir, mas eu encerrei a ligação. Cansei de me explicar para um homem que nunca escutava ninguém. Quando apareceu na minha porta cerca de 20 minutos depois, com o rosto vermelho de raiva, abri apenas o suficiente para enxergar toda a dimensão da arrogância dele. Ele voltou a gritar. Perguntava o que deveria fazer agora. Como iria explicar aquilo aos outros pais? E por que eu havia chamado o conselho tutelar em vez de simplesmente cuidar das crianças por algumas horas? Eu disse que não era babá dele.
Nem plano de emergência. Muito menos capacho. Mandei que fosse embora e resolvesse os próprios problemas. Ele ficou parado, completamente atônito, como se realmente acreditasse que eu acabaria cedendo e pedindo desculpas. Como se eu fosse assumir o peso do desastre dele, como sempre havia feito. Mas, dessa vez, fechei a porta na cara dele e a tranquei. Depois subi as escadas, passei por cima de um cupcake esmagado no patamar e tomei o banho mais longo e mais quente da minha vida. Naquela noite, troquei todas as fechaduras. No dia seguinte, registrei uma denúncia por invasão de propriedade. Derek havia criado aquela bagunça. E eu não seria mais a pessoa encarregada de limpá-la. Atualização 1. Na manhã seguinte ao dia em que o Conselho Tutelar retirou as crianças da minha casa, acordei com um zumbido insistente do celular vibrando sobre a mesa de cabeceira. Não parava. Chamadas perdidas. Mensagens de voz. Mensagens não lidas. A maioria era de Derek. Algumas vinham de números que eu não reconhecia. Outras eram de amigos em comum ou conhecidos perguntando o que estava acontecendo. Não respondi nenhuma delas. Fiquei deitada na cama, deixando a tempestade acontecer do lado de fora do meu silêncio. O peso do que havia acontecido na noite anterior ainda apertava meu peito. Mas, por baixo dele, havia algo frio e sólido. Determinação. Mais tarde, naquela mesma tarde, recebi uma ligação de acompanhamento da assistente social do Conselho Tutelar que havia atendido a ocorrência. Sua voz era calma, mas firme, enquanto explicava o que havia acontecido depois que levaram as crianças. Como esperado, eles entraram em contato com todos os pais usando os números de emergência encontrados nas mochilas ou com as próprias crianças. Foi assim que começaram a montar o quebra-cabeça. A maioria das crianças não era de Derek. Na verdade, apenas 2 foram confirmadas como sendo dele. Seus próprios filhos, Max e Mason. As demais eram filhos de amigos, colegas de trabalho e até de pessoas cujos nomes o Conselho Tutelar nunca havia encontrado antes. Derek havia organizado uma festa de aniversário na minha casa sem minha permissão e, depois, deixado mais de uma dúzia de crianças sozinhas enquanto desaparecia por horas. O Conselho Tutelar só pôde liberar Max e Mason para ficarem com ele. O restante permaneceu sob custódia protetiva temporária até que seus responsáveis legais fossem identificados e pudessem buscá-los individualmente. Fui informada de que alguns dos pais chegaram completamente incrédulos, achando que havia acontecido algum engano. Mas, quando descobriram o que realmente havia acontecido, que seus filhos tinham sido deixados na casa de uma desconhecida, sem qualquer supervisão de um adulto, e que foram encontrados apenas quando a proprietária voltou do trabalho, a incredulidade deu lugar à fúria. Ao anoitecer, a tempestade que vinha se formando durante todo o dia finalmente desabou. Meu vizinho, que morava em frente e trabalhava para o escritório do xerife do condado de Mecklenburg, comentou comigo que policiais já haviam ido ao apartamento de Derek naquela manhã após denúncias de uma discussão acalorada. Eu não falava com Derek desde que desliguei o telefone na cara dele na noite anterior, mas conseguia imaginar facilmente do que se tratava aquela discussão. Os pais que haviam confiado seus filhos a ele estavam furiosos. Alguns deles passaram a ser investigados pelo Conselho Tutelar por abandono de incapaz, porque permitiram que seus filhos fossem deixados na festa sem sequer confirmar quem seria o adulto responsável por supervisioná-los. Um dos pais, segundo fiquei sabendo, era funcionário da prefeitura. Outro estava enfrentando uma disputa judicial pela guarda dos filhos com a ex-esposa e agora corria um risco muito real de perder o direito às visitas. Todos haviam confiado que Derek seria responsável, que estaria presente, que seria honesto. Em vez disso, ele deixou os filhos deles em uma casa que nem era dele, completamente sozinhos, como se fossem sacolas de roupa suja que se organizariam sozinhas. Ele tentou implorar ao Conselho Tutelar. Soube disso mais tarde por meio de um primo, que conversou com uma das assistentes sociais que atendeu o caso. Derek implorou para que todas as crianças fossem entregues de volta a ele. Disse que todas eram como família. Afirmou que tinha autorização de todos os pais. Argumentou que era apenas uma festa de aniversário e que havia saído por apenas alguns minutos. O Conselho Tutelar não acreditou em uma única palavra. Legalmente, eles só podiam devolver os próprios filhos dele. As demais crianças só poderiam ser entregues mediante a presença e autorização de seus responsáveis legais. E, mesmo assim, esse processo agora exigia depoimentos detalhados, visitas domiciliares e explicações por escrito, devido à gravidade do ocorrido. Um por um, os pais começaram a se voltar contra ele. Alguns ligaram diretamente para Derek apenas para xingá-lo. Outros enviaram notificações judiciais ou entraram em contato com seus advogados. Alguns chegaram até a ir pessoalmente ao apartamento dele para confrontá-lo. Ele havia criado um efeito dominó de consequências legais que poderia afetar a guarda dos filhos, empregos e reputações. E tudo começou com uma única decisão: ignorar minha recusa, invadir minha casa e tratá-la como uma creche improvisada enquanto ele saía para sabe-se lá onde. Depois descobri que ele tinha ido beber. Ele e alguns amigos deixaram as crianças com a certeza de que eu não me importaria.
Ele acreditava que, mais cedo ou mais tarde, eu chegaria em casa e resolveria toda a bagunça, como sempre fazia. Achava que eu brigaria com ele, mas acabaria perdoando. Que eu carregaria o peso de tudo mais uma vez, em silêncio, como havia feito em todas as outras vezes em que ele cometera um erro. Desta vez, porém, o plano dele desmoronou mais rápido do que conseguia compreender. E, pela primeira vez, eu não o protegi. Quando ele ligou novamente naquela noite, não atendi, mas ouvi a mensagem de voz que deixou. Sua voz falhava de desespero. Já não era raiva. Era medo. Ele sabia o que tinha feito. Tinha visto as consequências. Ouvido as ameaças. Lido as mensagens. Recebido as notificações. Percebeu que aquilo não desapareceria em poucos dias com um pedido de desculpas e uma sala limpa. Entendeu que uma decisão infantil e egoísta agora poderia lhe custar o emprego, a guarda dos filhos e os últimos resquícios de confiança que alguém ainda depositava nele. Sentei-me na varanda, no frio, com o celular nas mãos, enquanto a mensagem de voz continuava tocando ao fundo. Pensei em todos os anos que passei tentando tirá-lo das confusões. Em todas as desculpas que inventei para nossa família, para nossos amigos, e para mim mesma. Ele era o irmão mais velho, mas sempre fui eu quem limpava a bagunça que ele fazia. Não mais. Agora ele estava sozinho na tempestade que havia criado. E, pela primeira vez na vida, estava realmente assustado porque podia perder tudo. Atualização 2. As consequências se espalharam mais rápido do que qualquer um esperava. Dentro de 72 horas após o Conselho Tutelar retirar as crianças da minha casa, 2 dos pais tiveram seus processos de guarda reabertos. Uma das mães era enfermeira e trabalhava em turnos noturnos em Raleigh. Ela havia confiado na palavra de Derek de que tudo estaria sendo supervisionado. Pensava que a festa aconteceria na casa dele, e não na minha. O outro era um pai que já caminhava na corda bamba com os serviços de proteção à infância por causa de antigas acusações de negligência. Quando o Conselho Tutelar apresentou o relatório inicial, essas feridas antigas se abriram novamente. Ambos foram informados de que, até a conclusão da investigação, seus filhos permaneceriam sob custódia protetiva. As ligações começaram pouco depois. Desta vez, porém, não eram direcionadas a mim. Eram direcionadas a Derek. Os pais que conseguiram buscar seus filhos estavam furiosos. Mas aqueles que tiveram a reunificação negada estavam muito além da raiva. Eles contrataram advogados. 2 deles se uniram e entraram com uma ação civil contra Derek por colocar seus filhos em perigo e causar danos irreparáveis às suas famílias. Acusaram-no de negligência, fraude e conduta extremamente irresponsável. Não demorou para que a história se espalhasse pelos círculos locais. Fofoqueiros da vizinhança. Grupos de mães no Facebook. Conversas nos grupos escolares. Meu irmão, que antes era o brincalhão simpático que todos gostavam de convidar para os churrascos, agora estava sendo chamado de um perigo para crianças. Encurralado, Derek fez o que sempre fazia quando tudo dava errado. Procurou alguém para culpar. E, como um relógio, tentou desviar toda a atenção de si para mim. Passou a dizer às pessoas que eu havia concordado em realizar a festa. Afirmou que eu tinha me oferecido para supervisionar as crianças e que, na última hora, mudei de ideia apenas para puni-lo. Chegou ao ponto de contar a um dos pais que eu havia chamado o Conselho Tutelar em segredo como vingança por uma antiga rixa familiar que ninguém mais sequer lembrava. Construiu uma fantasia inteira na qual eu era a vilã que arquitetava sua queda nos bastidores. Como se eu tivesse tempo ou energia para inventar um caso envolvendo mais de uma dúzia de crianças abandonadas dentro da minha própria casa. Mas ninguém acreditou nele. Os fatos eram claros demais. Públicos demais. Bem documentados demais. O Conselho Tutelar tinha os depoimentos dele. Tinha imagens das câmeras de segurança mostrando Derek saindo sozinho da minha casa. Tinha registros de horários, entrevistas com as crianças e diversas inconsistências nas informações de contato de emergência. As mentiras dele começaram a desmoronar como uma linha solta sendo puxada. Os pais que haviam entrado com processo simplesmente passaram a ignorá-lo. Quando tentou confrontar um deles no local de trabalho, os seguranças o retiraram do prédio. E quando publicou nas redes sociais que sua própria irmã o havia traído, a sessão de comentários acabou com ele. As pessoas perguntavam por que ele não tinha permanecido na festa. Porque não havia nenhum adulto na casa. Porque ele achou aceitável simplesmente deixar as crianças ali e desaparecer. A tentativa de me transformar na vilã apenas evidenciou ainda mais sua própria incompetência. Então vieram as acusações criminais. Porque aquilo já não era apenas uma briga de família. Era colocar crianças em situação de perigo. O Conselho Tutelar já havia encaminhado seu relatório completo ao promotor responsável pelo caso. O documento continha tudo. A falta de supervisão. O uso não autorizado da propriedade de outra pessoa. A quantidade de crianças envolvidas. E o fato de que ele havia enganado diversos pais. O Ministério Público abriu uma investigação formal e, poucas semanas depois, Derek foi oficialmente intimado. Ele estava sendo acusado de vários crimes relacionados à exposição de menores a risco e negligência.
Sua equipe de advogados entrou em desespero. Protocolaram recursos e pedidos, alegando que tudo não passava de um mal-entendido, um erro de julgamento, e não um crime. Mas as provas eram esmagadoras. Derek precisou lutar na justiça pela própria liberdade. Aceitou um acordo judicial na tentativa de evitar a prisão. Sua defesa tentou argumentar que nenhuma criança havia sofrido danos físicos, que era apenas uma festa de aniversário, que havia comida e entretenimento para todos. Mas a promotoria rebateu mostrando o risco ao qual aquelas crianças foram expostas. O abandono. O medo que sentiram quando perceberam que estavam completamente sozinhas. Apresentaram depoimentos dos pais. Relatos emocionantes sobre como a confiança deles havia sido destruída. Também apontaram o caos que encontrei ao chegar em casa. Era prova de que não existia qualquer plano de segurança. Nenhum adulto responsável. Nenhuma estratégia além de despejar crianças na casa de outra pessoa e ir embora. Derek permaneceu sentado no tribunal completamente atônito. Nada daquilo estava acontecendo como ele imaginava. Durante toda a vida, havia escapado das consequências usando charme, desculpas e promessas vazias. Mas, agora, essas armas não tinham mais qualquer valor. A lei não se importava com suas desculpas. Os pais não se importavam com suas lágrimas. O juiz não se importava com as histórias de infância que ele tentava usar como justificativa. Ele já não era a vítima. Era o responsável. O sistema havia mudado. E ele estava sozinho no centro de uma confusão criada inteiramente por ele mesmo. O golpe final veio quando o promotor concluiu que, mesmo sem intenção maliciosa, as atitudes de Derek configuravam negligência grave. Ele colocou menores em perigo. Enganou diversos pais. Desrespeitou o direito de propriedade alheia. E, quando confrontado com as consequências, preferiu mentir e desviar a culpa em vez de assumir a responsabilidade. O martelo do juiz bateu. O tribunal ficou em silêncio. E, pela primeira vez em toda a sua vida, Derek ficou verdadeiramente, irrevogavelmente chocado. Ele havia sido responsabilizado por tudo. E, dessa vez, não restava mais ninguém para culpar. Atualização 3. Quando o caso finalmente chegou ao fim, o caos que um dia existira dentro da minha casa já havia ultrapassado seus muros, e lentamente, de forma metódica, retornado para esmagar a única pessoa que o havia causado. O processo judicial se arrastou por meses. Não porque os fatos fossem confusos, mas porque as consequências eram enormes. Famílias demais haviam sido afetadas. Relatórios demais haviam sido registrados. Erros demais haviam sido documentados por escrito, oficialmente, de maneiras das quais seu irmão não conseguiria escapar apenas conversando. A decisão foi brutal em sua simplicidade. Derek foi condenado a pagar indenizações por danos morais e materiais a todos os pais cujos filhos foram colocados sob custódia protetiva por causa de suas ações. Não apenas pelo sofrimento emocional, mas também pelos honorários advocatícios, dias de trabalho perdidos, custos com cuidados emergenciais para as crianças e pelos danos à reputação que alguns sofreram após serem investigados pelo Conselho Tutelar. Uma família precisou contratar um advogado apenas para manter a guarda dos filhos durante um divórcio em andamento. Outro responsável perdeu uma promoção porque seu empregador não quis correr o risco de publicidade negativa. Tudo isso foi consequência de uma única tarde em que Derek decidiu que as regras não se aplicavam a ele. O valor da condenação era impressionante. Mais dinheiro do que ele jamais tivera de uma só vez. Mais do que conseguiria pagar de forma realista sem vender bens, acabar com suas economias e assumir dívidas que o acompanhariam por muitos anos. Parte do salário passou a ser descontada judicialmente. Foram estabelecidos planos de pagamento. Seu crédito foi destruído praticamente da noite para o dia. Toda a imagem de sucesso que havia tentado construir desmoronou sob o peso da responsabilidade imposta pela justiça. E, ainda assim, por mais inacreditável que pareça quando penso nisso hoje, ele teve sorte. O tribunal decidiu não retirar definitivamente seus direitos como pai. O juiz deixou claro que aquilo não era misericórdia merecida. Era um último aviso. Derek manteve a guarda de seus filhos, mas sob condições rígidas de supervisão, com participação obrigatória em cursos para pais e acompanhamento frequente pelos serviços sociais. Mais um incidente. Mais um erro de julgamento. E o sistema não hesitaria em intervir de forma definitiva. Essa realidade o atingiu com muito mais força do que qualquer multa. Enquanto isso, eu havia me recolhido para reconstruir minha própria vida. Pintei novamente as paredes cobertas de tinta de marcador. Substituí os móveis quebrados. Instalei um sistema completo de segurança, com câmeras dentro e fora da casa. Troquei meu número de telefone. Parei de comparecer às reuniões de família. Parei de me explicar. Quem realmente importava já conhecia a verdade. O restante era irrelevante. Achei que aquele seria o fim da história. Estava errada. Algumas semanas depois de a justiça determinar os pagamentos finais, Derek apareceu novamente em frente à minha casa. Eu o vi pelas câmeras antes mesmo que batesse a porta. De alguma forma, parecia menor, como se o peso de tudo finalmente o tivesse esmagado.
Esperei encontrar raiva. Esperava exigências. Esperava que, uma última vez, colocassem minha culpa pela destruição da própria vida. E, a princípio, sua postura realmente sugeria isso. Andava de um lado para o outro. Fechava os punhos. Quase conseguia ouvir o discurso que provavelmente ensaiara na cabeça sobre como tudo era culpa minha. Sobre como eu deveria ajudá-lo. Sobre como a família deveria permanecer unida. Não abri a porta imediatamente. Fiquei observando enquanto ele permanecia ali, diante das consequências das próprias decisões. Sem convite. Sem ser bem-vindo. Algo mudou antes mesmo que eu dissesse qualquer palavra. Quando finalmente abri a porta, ele não exigiu dinheiro. Não pediu ajuda. Nem sequer olhou para casa. Olhou além de mim, como se eu já não existisse. Sua voz era vazia quando disse que não me queria mais em sua vida. Que aquela seria a última vez que pisaria ali. Que qualquer vínculo que um dia tivéssemos estava morto. Não havia pedido de desculpas escondido naquelas palavras. Nenhum sinal de arrependimento. Nenhuma reflexão. Apenas o ato final de um homem que havia perdido tudo e precisava bater uma última porta para convencer a si mesmo de que ainda estava fazendo uma escolha. Eu apenas disse: adeus. E foi só isso. Sem discussão. Sem lágrimas. Sem um grande desfecho dramático. Apenas o encerramento silencioso de algo que já estava quebrado havia muito tempo. Ele foi embora. As câmeras registraram sua saída da propriedade. Nunca mais voltou. E cumpriu sua palavra. Anos já se passaram. Nunca mais nos vimos. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma notícia por intermédio de parentes. O nome dele simplesmente deixou de aparecer nas conversas. Sei, por contatos distantes, que ele ainda está pagando o que deve. Continua sob supervisão. Ainda tenta reconstruir uma vida que desmoronou porque sempre acreditou que outra pessoa limparia sua bagunça. Hoje eu já não sinto raiva. Raiva exige energia. E desperdicei energia suficiente tentando salvar alguém que nunca quis ser salvo. O que sinto agora está muito mais próximo da paz. Minha casa voltou a ser silenciosa. Minha vida voltou a me pertencer. Não carrego mais o peso da irresponsabilidade de outra pessoa nas costas. Minha história terminou no momento em que escolhi a mim mesma em vez de um homem que nunca escolheu ninguém além de si próprio. E, pela primeira vez, aquele final finalmente pareceu certo.